Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje então eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12, diz: Davi junta-se à tropa de Saul. Então o versículo 12 diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Estes que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi seu filho: Peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu tudo conforme o seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximavam em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi fez uma pergunta. E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Então aqui, gente, o que aconteceu aqui? O Davi, ele seguiu, as ordens do seu pai. O seu pai deu a instrução para que ele fosse, até ali, aonde os seus irmãos estavam servindo ao exército, para trazer notícias, para ver se estavam bem, enfim. Ali, os filisteus se posicionaram de um lado da montanha e os israelitas de outro. Todos os dias, Golias vinha, afrontava o exército, Eles chamavam e ele dizia ali, Ele bradou, eu vou ler aqui para você entender, 1 Samuel 17, no versículo 8. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhi entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vos sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem.
Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Então, olha o que aconteceu aqui. Davi, um pastor de ovelhas, ele saiu lá do campo, lá do pasto, onde ele estava cuidando das suas ovelhinhas, das ovelhas do seu pai, e foi para um campo de batalha levar mantimentos para trazer notícia dos seus irmãos. E ele se depara com aquele homem, para você ver que ele não disse o gigante, ele disse: quem é este incircunciso filisteu? Ele fez uma pergunta. Por quê? Porque naquela época, os que eram circuncidados, circuncidados desde a época de Abraão, eles pertenciam ao povo de Deus. Essa era uma marca. Ou seja, o que Davi estava querendo dizer ali? Quem é este? Ou seja, a bênção está comigo, eu sou o ungido do Senhor. Ele não olhou para o Golias, gente, como um gigante, como algo que o espantasse, que o afrontasse, muito pelo contrário. Quando ele soube da recompensa, ele disse: o que foi mesmo que o rei prometeu, né? Ele disse, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, aquele homem com aquela afronta, ele estava desonrando o exército do Deus vivo. Aqueles homens, gente, eles se amedrontaram. Você já pensou como o inimigo age? Aqui o diabo, gente, na versão Golias, ele descia todos os dias, por 40 dias eles ficaram ali. E ele vinha com a mesma afronta todos os dias. Os soldados, eles estavam amedrontados, até o próprio rei. Por quê? Porque quando a pessoa abre a porta para o medo, um dia eu li um livro que dizia assim: medo, fecha esta porta. O medo, gente, é uma porta que o ser humano abre. O medo, às vezes, ele pode ser algo bom, benéfico, se for como forma de proteção. A pessoa ter medo de lidar na energia elétrica, de mexer ali porque ela sabe que ela vai levar um choque, que tem as suas consequências. Esse é um exemplo. Mas o medo, gente, aquele que paralisa a pessoa, Satanás vai trabalhando na mente. Aquelas pessoas ali, eles estavam aterrorizados. Todos os dias eles ouviam a mesma afronta. E nenhum daqueles homens, eles tinham coragem de ir lá e lutar. Por quê? Porque eles olhavam para Golias como um ser sobrenatural, como uma pessoa invencível. É isso que o medo faz. Eles olhavam para o Golias não como Davi. Quem é este incircunciso? Ou seja, eu sou abençoado, ele não é. A bênção está comigo, eu sou ungido, ele não. Então, o Davi, gente, ele não olhou para o Golias como um gigante, não olhou para a estatura do Golias. Ele só se preocupou com a honra do exército de Israel que estava sendo ofendida e com a afronta que ele estava fazendo ao próprio Deus. Quando ele aterrorizava os soldados, impedindo aqueles homens de lutar, aqueles soldados ao mesmo tempo atemorizados, era a mesma coisa que eles estivessem perdendo a sua fé, que eles não estavam confiando que alguém ali ia conseguir vencer aquele homem. Por quê? Porque o medo deles fez com que eles enxergassem o Golias até mesmo maior do que ele era. E o medo faz as pessoas serem assim. Elas enxergam um problema que é tão pequeno como em algo enorme. O medo vai chegando a um ponto, gente, que ele vai chegando num pânico, numa síndrome do pânico. As pessoas começam a desencadear crises de pânico. Por quê? Porque é uma porta que elas abriram. E é algo que elas precisam tratar nas suas vidas, porque o medo, gente, ele é paralisante. A gente vê aqui,
nesse exemplo. Você pode seguir lendo todo o capítulo depois, a seguir o 17, o 18, e você vai ver assim por diante. Então nós precisamos ver que o Davi aqui, gente, ele foi afrontado até mesmo pelos seus irmãos. O que você veio fazer aqui? Você veio aqui para... Como é que é para nos deixar? Ele colocou, olha só o que eles disseram aqui no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste aqui? Vieste para assistir à batalha? Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então aqui, o que esses homens foram falar para o Saul? Olha, Saul, os soldados estão com medo, mas chegou um rapazinho aqui no arraial que ele perguntou: quem é este circunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? E quando ele quis saber das recompensas, Saul viu que ele estava interessado, que tinha alguém ali que não estava com medo, que tinha uma pessoa ali que não estava amedrontado diante do gigante, diante do Golias que se levantou. E nós precisamos derrubar os Golias que se levantam na nossa vida. Olhar para os Golias como Davi. Quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra mim? Eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou escolhido, eu sou separado, eu sou filho, eu sou filha, eu sou servo, eu sou serva. Eu sou a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido do Senhor. É assim que Deus quer que nós o vejamos, que nós falamos para os Golias que se aparecerem diante do nosso caminho. Vão se levantar situações? Vão. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Davi aqui, gente, ele sabia quem ele era, sabia quem era o Deus que ele servia. Quando ele perguntou: quem é este incircunciso filisteu que se levantou e está desonrando, ofendendo o exército do Senhor? Davi fez uma pergunta. Os amedrontados, eles se sentiram ameaçados quando o Davi, o irmão do Davi, ele ficou irritado, porque eles viram que o Davi não estava com medo e eles estavam. 3 homens, gente, da casa de Davi, 3 irmãos mais velhos, homens que sabiam manejar uma espada, sabiam lutar, experientes de guerra, e Davi não. Mas se você seguir lendo aqui, depois você vai ver que quando ele vai conversar com Saul, ele disse: você é um menino. Ele disse: mas enquanto eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas, lá no pasto, das ovelhas do meu pai, veio um leão, veio um urso. Ele foi contando todas as experiências que ele passou e como é que ele defendeu o seu rebanho, gente, de um exército. Entendeu? Como ele defendeu aquele rebanho de um urso, de um leão, de predadores. Porque Davi, a força dele vinha do Senhor. Era Deus que o fortalecia. Porque mediante a sua fé, quando nós temos medo, o medo paralisa. O medo fecha portas ao invés de abrir portas. O medo deixa a pessoa estagnada. Ela não sai do lugar, ela não vai para lugar nenhum, como estava o exército de Israel. Eles estavam ali, gente, parados por 40 dias. Só saíam, ouviam afronta e voltavam, recuavam. E a pessoa, quando ela está com medo, ela recua, ela volta atrás. E nós, gente, não somos daqueles que recuamos, não. A palavra diz que todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E Davi sabia disso. Davi, ele era um homem de fé.
Ele sabia quem era o Deus que ele servia, que a força vinha de Deus, a capacidade vinha do Senhor. Como que ele ia ter força para rasgar um urso, para matar um leão, gente? Jamais. Então ele sabia que com a sua força natural, ele, o Davi sozinho, ele não venceria um urso, não venceria um leão, ninguém. Mas que a força dele vinha do Senhor, que o Senhor lhe capacitou para cuidar daquele rebanho pequeno, como eles falaram ali. E assim nós somos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, cheios da presença de Deus, com a nossa fé em ação, nós vencemos as afrontas, as batalhas, as dificuldades, os desânimos, os Golias que tentam se levantar para nos afrontar, para nos intimidar, para nos recuar, para nos fazer retroceder, voltar atrás. Por quê? Porque a palavra é bem clara: o meu justo vive da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o diabo vai tentar fazer você recuar da tua confissão de fé, da tua declaração de cura, da tua declaração da tua identidade como filho e filha do Senhor. Satanás vai tentar confundir a tua identidade, como ele fez com Jesus lá no deserto, mas ele não conseguiu. Então, gente, Satanás, ele é estrategista. Ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. E nós precisamos, gente, ter os nossos olhos fixos em Jesus, no alvo, no autor e consumador da nossa fé. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos ver só os problemas, só as dificuldades, nós vamos nos desanimar, nós vamos cansar e nós vamos começar a olhar para o tamanho dos gigantes que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos olhar para Jesus, ter o bom ânimo e saber que Ele venceu todas as coisas e que nós podemos também. Quando Deus deu a capacidade para aquele menino, para pegar 5 pedras no riacho, colocar ali no seu bordão, e quando ele chegou perto daquele homem, ele só balançou aquela funda, bateu na cabeça, o gigante ficou tonto, caiu, ele pegou a própria espada do Golias e cortou a cabeça dele fora. É assim que Deus te capacita a derrubar os gigantes. Então não tenha medo. Deus vai te dar capacidade através da palavra que você ouve. No momento que um Golias se levantar, o Espírito Santo traz à tua memória a palavra que você ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus, estar perto do Senhor, ouvir a sua voz, seguir a sua direção. Davi aqui, gente, ele não olhou para aquele homem como um gigante, como um ser indestrutível, não. Ele disse: quem é este incircunciso filisteu que se levantou para ofender, o exército do Deus vivo? E Davi, gente, ele fez o quê? Ele perguntou: que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Foi uma agravante aqui para a honra de Israel. Aqueles soldados todos recuando, milhares de soldados recuando de medo de um único homem. Você acha que aqueles homens não tinham até mais habilidades de guerra que Davi? Claro que tinham. Mas é para você ver que Deus ele não escolhe pessoas capacitadas, mas ele capacita os seus escolhidos. Ele capacitou Davi lá naquele pasto, sendo um pastor de ovelhas, porque Deus sabia que ia chegar um momento em que ele iria se deparar com um gigante. Ele ia olhar para aquele gigante como um nada. Porque se você já pensou, gente, a força que tem um urso, a força que tem um leão. Então o que era aquele gigante para Davi? Não era nada. Davi olhou para ele como um simples homem, tanto que Davi não disse: quem é esse gigante? Não, quem é este incircunciso? E às vezes, gente, nós estamos dando tanta ênfase pro Golias que a gente esquece quem a gente é.
E a gente esquece quem é o Deus que nós servimos, que é muito maior do que o Golias que tem se levantado. Então, seja Davi, deixa Deus te capacitar, deixa o Senhor te orientar, deixa que Deus venha conduzir a tua vida. Ore e diga: Senhor, eu não quero mais ser escravo do medo, eu quero ser filho da luz, eu quero estar na tua presença, Pai. Eu quero andar diante do Senhor, como o Senhor disse para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito, Abraão. Era andar diante de Deus, ter intimidade com o Senhor, andando em retidão, guardando a sua palavra, praticando tudo aquilo que Deus nos ordenou. É assim que nós vencemos os gigantes, porque Deus, Ele foi tão bom que Ele deixou aqueles mandamentos para nos guardar. Ele deixou aqueles mandamentos para nos abençoar. Só que se nós infringirmos qualquer um deles, nós estamos vulneráveis. Mas nós precisamos guardar os seus mandamentos, respeitar aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós precisamos, gente, nos levantar contra as ofensas, não deixar isso minar o nosso coração, não aceitar as afrontas do inferno e confiar no Deus em que nós servimos. Ser como Davi, quem é este incircunciso filisteu que se levantou contra o exército do Deus vivo? Quem tem se levantado contra você? A palavra diz que Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Quando o olho da gente vem algo, Ele fecha para proteger, para guardar, é automático. E assim é Deus, gente. Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos envolve nos seus braços de amor, na sua misericórdia, no seu amor, na sua compaixão. Ele nos traz das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor, na sua maravilhosa luz. O Senhor nos resgata, nos compra, nos redime. É isso que Deus faz, porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente viva como filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Não acuados pelo medo, não escravos do medo, mas Ele quer que você olhe para você e você veja uma pessoa mais que vencedora. Como Paulo disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que o Espírito Santo te guie, que o Senhor Jesus venha ser a tua fortaleza. A palavra diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sábios que confiam nele, gente. E Deus sabia que Davi confiava nele, que Davi esperava nele, que Davi era um ungido do Senhor. E você quem é? Então, faça uma reflexão. Quem você é? Que você possa dizer: eu sou amado do Pai, eu sou amada do Pai. Amado, filho amado do Pai, filha amada do Pai. E que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração, venha ministrar ao teu coração, e que você pare de olhar para os Golias como algo indestrutível. Que você olhe para o Golias exterminado diante dos teus olhos, assim como Davi viu. Porque ele olhou com os olhos da fé. Não deixe o medo te paralisar. Olhe com os olhos da fé. Não retroceda. Permaneça firme na tua confissão. Permaneça firme diante de Deus. Naquilo que você confessou, naquilo que você declarou, não retroceda. Se você confessou cura, você está curado. Vida é vida, e vida em abundância. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, alcançadas pela Tua graça. Que elas saiam das trevas e venham para a luz. Que elas não recuem, que elas não retrocedam, mas que elas sejam abençoadas, Pai. Que elas sejam conduzidas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.